Bom dia, boa tarde, boa noite. A nossa aula de hoje vai ser as razões trigonométricas do triângulo retângulo. Tá? Esse conteúdo ele tem algumas formulazinhas e alguns ângulos que a gente chama de ângulos notáveis, ok? Para dar início, a primeira coisa que eu preciso saber aqui é classificar esses lados do triângulo, ok? Eu preciso saber reconhecer quem é a minha hipotenusa, quem é o meu cateto oposto, cateto oposto, e quem é o meu cateto adjacente. Sabendo essas três classificações, cateto adjacente e cateto oposto e a hipotenusa, eu posso dar início a trabalhar, né, com essa trigonometria. Sem isso eu não consigo, ok? Veja aqui, eu tenho dois ângulos além do meu ângulo reto. O ângulo reto, o ângulo de 90 graus, a hipotenusa sempre vai ser o lado oposto a esse ângulo de 90 graus. Tá? Ela sempre é o maior lado do meu triângulo, retângulo. Mas se eu não tiver valores aqui, eu preciso determinar, eu não vou saber se ela é o maior lado até descobrir esses valores, os tamanhos, os comprimentos dos lados. Quando é que eu vou ter um cateto oposto? Isso pode variar, vai depender do ângulo que eu escolher. Por exemplo, se eu escolher esse ângulo aqui de baixo, o meu cateto oposto vai ser esse daqui. Por quê? Porque ele é o lado do meu triângulo oposto ao ângulo que eu estou escolhendo. Tá? E, obviamente, se essa é a hipotenusa, eu teria esse como cateto oposto. Sobraria para mim o cateto adjacente. Tá? Bom, vejamos aqui. Eu vou tentar aqui rapidinho, grosseiramente, fazer um triângulo retângulo aqui representando esse mesmo triângulo aí. Então, se eu tivesse escolhido este ângulo aqui, aqui continuaria sendo a minha hipotenusa. Agora, o meu cateto oposto ao ângulo que eu escolhi seria este baixo. E, obviamente, sobraria aqui para mim o adjacente. Ok? Então, eu sabendo classificar esses lados, nomear esses lados do triângulo retângulo, eu vou para minhas relações trigonométricas, que eu tenho que o seno de um determinado ângulo, ele vai ser igual ao cateto oposto dividido pela minha hipotenusa. Eu tenho também que o cosseno de um ângulo vai ser o meu cateto adjacente dividido pela minha hipotenusa. E tenho ainda que a tangente de um ângulo vai ser o cateto oposto dividido pelo meu cateto adjacente. Ok? Bom, na trigonometria eu tenho três ângulos que eu chamo de notáveis, que são os ângulos de 30, de 45 e 60 graus. Tá? Esses ângulos eu tenho nessa tabelinha os valores deles. 1 sobre 2, o seno de 30 graus, raiz de 2 sobre 2, o seno de 45 graus, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 1 sobre 2.
A tangente, eu tenho a tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45, 1. Raiz de 3. Tá? Essa tabelinha, existe um macetezinho, que é uma cançãozinha que alguns colegas podem usar para montar essa tabela, tá? Essa canção seria 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, só não tem raiz 1. Então veja que eu tenho 1, 2, 3 em cima, 3, 2, 1 embaixo. Todos eles do seno e do cosseno estão sobre 2. E os únicos números numeradores que não tem raiz é 1. Até porque se eu tivesse uma raiz aqui, raiz de 1 é 1. Tá? Para tangente, eu não tenho nessa cançãozinha, mas a tangente vai ser raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Tá? Então, feito. Eu tenho a minha tabela. Eu tenho as minhas relações. Seno de um ângulo vai ser o cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno desse ângulo vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente desse ângulo vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Tem uma formazinha que eu consigo decorar isso aqui. Seria como se fosse a musiquinha, para facilitar a vida dos nossos queridos alunos. Que é o seguinte: Só, cá, toa. Se você entendeu a brincadeira, tudo bem. Se não, o negócio funciona assim. S de seno vai ser o cateto oposto sobre hipotenusa. C de cosseno adjacente sobre hipotenusa. E T de tangente vai ser cateto oposto sobre adjacente. Ok? Bom, vamos ver como é que a gente usa isso. Tem alguns exercícios aqui, tá? Todos usando ângulos notáveis, exceto o último, porque quando eu não tiver na minha tabelinha, possivelmente ele vai me dar o valor desse cosseno, desse seno ou dessa tangente, quando esse ângulo não for um desses três, 30, 45 e 60, tá? Vejamos esse exemplo aqui. Então, vamos supor aqui que eu queira descobrir o valor de A. Deixa eu mudar essa cor aqui. Então, para descobrir o valor de A, eu tenho que classificar. Se eu estou usando este ângulo, eu sei que o meu A é a minha hipotenusa. Eu sei que o 10 não está encostando nesse ângulo, é o meu cateto oposto. E eu sei que o C, obviamente, quem sobrou, o adjacente. Beleza? Então, vamos para a fórmula. Eu tenho as três aqui. Só, cá e toa. Ok? Para descobrir o valor de A, veja que ele é a hipotenusa. Qual dessas três formulazinhas que eu tenho a hipotenusa nela? Eu tenho a hipotenusa aqui no seno e tenho a hipotenusa no cosseno. Agora eu quero ver aonde eu tenho o meu valor, no oposto. Volto para as minhas fórmulas. A fórmula que tem o oposto e a hipotenusa ao mesmo tempo é o só, que é o seno de um ângulo. Que ângulo é esse que está aqui? 30 graus, que terá que ser igual ao meu cateto oposto, veja lá que é o 10, sobre a minha hipotenusa, que é o A. Agora, seno de 30 graus, se eu olhar na minha tabelinha, eu tenho um valor aqui para ele. É raiz de 1 sobre 2. 1 sobre 2, que terá que ser igual a 10 sobre A. Eu só substituí o seno de 30 por 1 sobre 2, tá? Multiplico isso daqui cruzado, regra de 3, 1 vezes A é A, que terá que ser igual a 2 vezes 10. Então, o valor de A é 20. Tá? Já descobri um dos valores. Então, o meu A, ele vale 20. Agora, se eu quiser descobrir o C, eu já sei que o A está valendo 20.
Deixa eu colocar esse valor de A aqui. Então, a minha hipotenusa vale 20. Então, eu posso usar agora hipotenusa e cateto adjacente. Qual que tem a hipotenusa e o adjacente? O A e o H. Ou posso usar o cateto oposto e o cateto adjacente. Qual deles? O TOA. Então, fica a meu critério qual dos dois que eu posso usar. Porque eu já tenho o valor aqui, na hipotenusa. Posso usar esse valor com o adjacente. Eu posso usar esse 10 ou também com adjacente, tá? Tanto faz. Qualquer um dos dois vai te suprir a sua necessidade para responder, tá? Eu vou usar o cosseno de 30, que deverá ser igual ao cateto adjacente, o A, no caso é C, né? E a minha hipotenusa que vale 20. O cosseno de 30, se você olhar na sua tabelinha, você vai ver que é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, que deverá ser igual ao meu C sobre 20. Eu vou usar a raiz de 3 como 1,7 aproximadamente, tá? C aí vai depender de quanto que o professor está falando para você utilizar, de quantas casas decimais após a vírgula. Então, no lugar do raiz de 3, eu vou usar 1,7. Vou multiplicar isso daqui cruzado. O meu 2C terá que ser igual a 20 vezes 1,7. Ok? Então, isso daqui vai ser 1,7 vezes 2. 7 vezes 2, 14. Vai 1, 2, 3. Um número depois da vírgula. Acabou, 34. Bom, 34, 2C é igual a 34. Só que esse 2 eu vou passar ele para cá dividindo, certo? Vou dividir o meu 34. E 17 é o valor do meu C, tá? Ele pode dar uma variada, vai depender muito aí do valor que você está utilizando, tá? Para a raiz de 3. Então, já sei que o A vale 20 e o C vale 17. Ok? Vamos para mais um exemplo. Agora eu tenho um exemplo aqui que eu quero saber o valor desse x aqui. Para saber o valor desse x, eu preciso ver esse triângulo. Então, eu sei que isso daqui é a minha hipotenusa e o x é oposto ao ângulo que eu estou usando. Então, vou para lá, ó, só K toa. Qual deles eu tenho oposto e hipotenusa? No seno. Então, eu tenho, deixa eu colocar em branco, que o seno de 45, seno de 45 vai ser igual ao oposto, que é x, sobre a minha hipotenusa, que é 80. Ok? No seno de 45, se você olhar na sua tabelinha, raiz de 2 sobre 2, que é igual a x sobre 80. Vou multiplicar cruzado. O valor que eu irei utilizar para a raiz de 2 vai ser esse de 1,4. Tá bom? Bom, então eu vou ter 2x, que terá que ser igual a 80 vezes 1,4. 1,4 vezes 8. 8 vezes 4, 32. Vai 3. 8 vezes 1, 8 mais 3, 11. 112. 2x é igual. Tá, porque eu colocaria um zero, mas eu tenho um zero aqui, tá? Uma vírgula. Por isso que eu já estou fazendo direto, tá, gente? Então, 112. Esse 2 vou passar para cá dividindo. Qual o valor do meu x? Qual a altura dessa pipa? 56 metros. Né? Opa. Ok? 56 metros. Aqui, eu tenho um que eu vou ter que usar a tangente, ó.
Eu quero saber esse Szinho aqui. Eu tenho esse 5 na minha figura, ó, e eu tenho S. Preciso, o ângulo que eu estou usando é esse. Esse daqui é o meu cateto oposto e esse o adjacente. A hipotenusa não tem valor, não tem nada, então eu não vou utilizá-la. O que eu vou fazer? Qual deles que usa o adjacente e o oposto? O TOA. Então é a tangente de 30 graus, que deverá ser igual o oposto, 5, sobre o S que eu quero descobrir. Tangente de 30 graus, faz não sai, é raiz de 3 sobre 3, que é igual a 5 sobre S. Multiplico cruzado, estou usando 1,7 para o valor da raiz. Tá? Aí, 1,7 vezes S, 1,7 S, deverá ser igual a 3,5. S deverá ser igual a 3 vezes 5, né? Perdão. 15 dividido por 1,7. O valor do meu S, bom, vamos lá, 15 por 1,7, tiro essa vírgula, esqueço ela e coloco um zero. 17 vezes 170 vezes 8. 8 vezes 7. 36, 5, 11, 13. 136. Então isso vai dar 8. 1, 3, 6. 4, 10, 4, 1. Zerou, coloco um zero, uma vírgula. 8 novamente. 1, 3, 6. Sobram aqui 4. Coloco um zero, 1. Então, aproximadamente 8,81 é o valor do meu S. Ok? Bom, o meu último exemplo para hoje vai ser quando eu não tenho algum desses ângulos notáveis. Tá? Se eu quiser descobrir aqui o valor de x, eu estou usando o 65 aqui. 65 graus. Esse é o meu oposto, esse é a minha hipotenusa e esse é o adjacente, ok? Então, naquelas três formulazinhas que eu uso na relação, só K ou o TOA, o que eu vou fazer? Se eu quiser descobrir o valor de x, eu vou pegar qual deles que tem o oposto e a hipotenusa? Oposto e hipotenusa, seno. Então, seno de 65 vai ser igual ao oposto sobre a hipotenusa. Bom, e agora o que eu faço? No lugar do seno de 65, nossa, aí botei H, é 9, tá? Perdão. Então, no lugar do seno de 65, eu vou colocar 0,91. Então, eu vou ter 0,91 igual a x sobre 9. Como é que eu resolvo isso, professor? Aí eu vou colocar 1 aqui. 1 vezes x, 9 vezes 0,91. Então, isso vai dar x. E 0,91 vezes 9 vai dar 9. 81 vai 8. Vai dar 0, 8. Quantos números depois da vírgula? 2. O valor de x, 8,19. Tá? Agora, se eu quisesse descobrir o y, qual deles usa a hipotenusa e o adjacente? A hipotenusa e o adjacente é o cosseno. Cosseno de 65 deveria ser igual, deve ser igual, perdão, ao cateto adjacente, que é o y, sobre a minha hipotenusa, que é 9. No lugar do cosseno de 65, eu iria utilizar 0,42. Então, 0,42 é igual a y sobre 9. Uso 1 aqui de baixo, multiplico cruzado. Eu vou ter y igual a 0,42 vezes 9. 9 vezes 2, 18. Vai 1, 36, mais 1, 37. Vai 3, 0, 3. 1, 2 números. 3,78.
Ok? Por hoje é isso, tá? Bons estudos aí.